reservatórios, o Brasil se encontra com a economia instável. O governo planeja estratégias para racionar a água. Reservatórios em alguns estados chegam em negativo. A população começa a economizar água e nível dos reservatórios aumenta. Fiquem agora com mais informações sobre a crise hídrica. A falta de chuvas não é a única causa para o desabastecimento dos reservatórios no Brasil, apesar de ter precipitado apenas 40 centímetros, a metade do que era previsto. Pode-se citar o desmatamento, o crescimento populacional, o desperdício de água e má gestão para explicar a crise hídrica de 2013. Com o desmatamento, a umidade do solo absorvida pelas árvores não é liberada no ar, dificultando as chuvas. Além disso, quanto mais população, mais água é necessária para suprir as demandas. E sem água suficiente, também ficamos com deficiência na distribuição da energia elétrica. O sistema Cantareira, por exemplo, que abastece cerca de 9 milhões de paulistas, chegou a 27,3% da sua capacidade no fim do ano, sendo que o menor nível registrado foi 5%, no dia 1 de fevereiro de 2015. Os lugares mais afetados, além de São Paulo, foram Pernambuco, com 2,18%, e Minas Gerais, chegando aos 29,9%. Já em 2017, na crise de Pernambuco, atingiu os 21,1%, São Paulo chegou a 59,8% e Minas Gerais 59%. O impacto da estiagem nos estados mais populosos do país e principal polo industrial brasileiro foi sentido diretamente no bolso do consumidor. De que maneira? A principal forma de obtenção de eletricidade no Brasil é por meio das usinas hidrelétricas. Com reservatórios praticamente vazios, o governo colocou as usinas termoelétricas para funcionar. O custo de produção em uma termoelétrica é bem maior. Assim, acarretaram um incremento no valor da tarifa aos consumidores. A conta de água também ficou mais cara nessas regiões. Algumas indústrias tiveram que reduzir o consumo de água em até 30% sob o risco de multa. Já os consumidores residenciais e comerciais sofreram diversos racionamentos. Além disso, o governo instaurou uma sobretaxa a quem não reduzir seu consumo. Para não ficar sem água, muitos comerciantes, principalmente da capital paulista, tiveram que pagar por caminhões-pipas. Ademais, muita gente acabou investindo em caixas de armazenamento de água. A indústria alimentícia, têxtil e química são as mais afetadas pela falta de água. No final de 2015, muitas fábricas deram férias coletivas, outras falavam em demissão. O Sudeste é o maior polo industrial do país. A crise hídrica, se mantida por um longo período, é capaz de reduzir drasticamente a produção de determinados produtos e gerar uma alta nos preços. A agricultura, de longe, foi o setor mais impactado. Café, cana-de-açúcar, milho, feijão, hortaliças e frutas, culturas muito comuns à região sudeste, sofreram uma redução de produção. Minas Gerais, o maior produtor de café do Brasil, sentiu a estiagem. No Rio de Janeiro, os produtores rurais acumularam percas de 100 milhões de reais. No Espírito Santo, o governo chegou a proibir a instalação de novos sistemas de irrigação e cortou os créditos para a aquisição de equipamentos agrícolas. Em São Paulo, os produtos FLV, frutas, legumes e verduras, sofreram um aumento de aproximadamente 10% no período. Como você pode ver, a falta de água na agricultura é capaz de gerar produtos mais caros e de pior qualidade. E o que ocorre quando a energia, água e alimentos ficam mais caros? Os índices de inflação começam a subir. O Banco Central responde com juros mais altos e isso tudo provoca um desaquecimento da economia. Uma das medidas emergenciais para racionar a água foi o bônus, onde caso os moradores de São Paulo consumissem 20% menos água, ganhariam um desconto de 30% na próxima conta. A água passou a ser distribuída com menos pressão nas torneiras em 2014. Em alguns lugares, a estratégia usada para racionar foi o rodízio, como em Guarulhos, que reduziu seu fornecimento, levando os bairros a receberem água em dias alternados. Previsões pessimistas, aderindo ao uso de caminhões-pipas para a população buscar água com seus baldes, por não ter nenhuma gota nas torneiras, foram feitas nos estados paulistas. A crise ocorreu em um momento político conturbado, e as eleições serviram como cortina de fumaça. O planejamento até existiu, como pode ser visto no Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de São Paulo. O que faltou foi execução para reduzir a dependência excessiva da região na transferência de outras bacias, bem como medidas de recuperação da qualidade das águas em São Paulo. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, considerou o Estado de São Paulo o grande culpado pela crise, dizendo que houve falta de planejamento. Em 2013, o Brasil iniciou a pior crise hídrica da história. Possivelmente este ano estaremos enfrentando o início de uma crise maior ainda. Esse foi o Jornal Regato de hoje. Fiquem ligados para a próxima edição, que falaremos sobre isso.